Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Magista. Estou aqui hoje para conversar um pouco com o pessoal de Câncer. Será uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, pode não ressoar com todos, mas basta que vocês verifiquem seus signos fortes no mapa astral, que é Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus, para buscar ali alguma dica, mais alguma informação, um complemento daquilo que vocês virem aqui. Será uma leitura geral, né? Não existe um foco específico. Vamos verificar ali a energia mais forte para o momento, né? O que é que está pesando mais nesse momento? E nós vamos iniciar aqui com o oráculo de Waite. Para começar aqui, então, a falar com o pessoal de Câncer, solicitando licença para acessar as energias do signo de Câncer. Vamos lá, então. Eita, tá tinindo até agora. Vamos lá. Vamos lá, então. O que é que temos, então, para o signo de Câncer? Um signo de água. Vamos lá, então, uma energia, por favor, para o signo de Câncer. Rainha de Copas. A carta já veio vibrando na minha mão. Rainha de Ouros. Só rainhas. Vamos ver a próxima. O carro. Tá? O 2 de espadas no fundo de deck. Sim, o que dá para perceber aqui, gente, o que veio logo de cara é uma situação de reconciliação. Tá? Uma rainha de copas, uma rainha de ouros, uma rainha de copas, que é uma pessoa um pouco mais voltada para a emoção, e outra pessoa muito mais objetiva, outra mulher muito mais objetiva, uma rainha de ouros. Então, é a briga da razão e da emoção, né? Então, quem é que sai mais forte disso? O que a gente pensa? Nesse caso, nós precisamos tanto da emoção quanto da razão. Então, nós precisamos da neutralidade. É a questão do yin, o yin e o yang, né? Que a gente costuma ver aí. Quem tem conhecimento entende que o yin e o yang, eles são as forças contrárias que precisam ser equilibradas até ficar na situação neutra, né? Desculpa, vocês podem dar uma pesquisada no que significa o yin e o yang. Então, o que está acontecendo aqui? Essa situação de duas mulheres fortes até determinado ponto, e duas mulheres com uma certa fraqueza em outro determinado ponto. O que a gente pode falar aqui? Mãe e filha, irmã e outra irmã, entre cunhadas, entre parentes, entre pessoas que trabalham juntas. É uma situação aqui que ficou bem nesse sentido, tá? Porque logo de cara vem pedindo aqui o 2 de espadas, realmente ele vem falando de reconciliação, tá? E essa figura aqui vem dada, ela vem dizendo o seguinte: não importa o que foi que aconteceu, a reconciliação precisa acontecer. É importante porque, principalmente no setor de trabalho, tá parecendo uma coisa de trabalho, tá? Uma grande confusão aí entre duas mulheres, uma mais voltada para a emoção, outra mais voltada para o objetivo, tá? E essa situação está atrapalhando a vida das duas, porque esse carro aqui é avanço. Mas, não acontecendo a conciliação, esse carro não vai avançar. Para nenhuma das duas. Se for uma situação de trabalho, se for uma situação familiar,
A mesma coisa, vocês não vão conseguir caminhar. Leitura voltada para mulheres, tá? Nenhuma das duas vai conseguir avançar. Porque o abalo na família, ali no relacionamento, vai ser uma coisa muito forte. Ou foi, ou já está acontecendo, ou vai ser. E não tem por onde. Ou é reconciliação, não tem outro caminho, tá? Porque você está dizendo aqui que são pessoas que dependem muito uma da outra. Então não adianta uma desprezar a outra. Seja qual for a situação, se forem colegas de trabalho, se for mãe e filha, se for avó e neta, se for sogra e nora, tá? São duas mulheres, pronto, num relacionamento aqui que está bem desequilibrado. Mas uma depende da outra, não tem como escapar dessa situação. Eu não dependo coisa nenhuma, imagina, eu faço... Depende. Quando vocês avaliarem bem a situação, vocês vão ver que existe aí uma interdependência, tá? Existe essa interdependência tanto emocional como objetiva, como física. São pessoas, o que eu estou entendendo aqui, que são pessoas que assumiram, para quem acredita em reencarnação, são pessoas que antes de reencarnarem já tinham algum pezinho, tá? Então assumiram esse objetivo de vir para cá e trabalharem juntas em todas as situações. Então é uma coisa tratada, vocês já trataram antes. É uma energia que já vem de uma vida anterior, entendeu? Então isso precisa ser tratado, porque senão não vão avançar. E é uma coisa bastante... Eu acho que não tem interesse agora de falar do que foi que aconteceu no passado. Porque se a gente reencarna e esquece o passado, tem um motivo bastante forte referente a isso. Então não interessa o que aconteceu antes, o que interessa é o que está acontecendo agora. Tá? Então esse resgate, vocês precisam batalhar para que ele exista, para vocês não ficarem na roda de Sansara. Já viram falar da roda de Sansara? Roda de Sansara é quando a gente continua fazendo as mesmas coisas, o mesmo erro, a mesma falha, e volta para outra vida e acontece a mesma coisa e nunca sai desse círculo vicioso. Então é preciso agora, tá, para ter esse avanço, sair dessa roda de Sansara, porque esse avanço está empacado aqui na vida de vocês. Ou seja, vamos falar, ser claros e diretos. São duas inimigas que vieram de outra vida para fazer esse resgate, tá? Por isso que não tem como falar, não, eu não dependo de fulano. Depende. Depende sim, tá? Então, ali realmente precisa ter essa reconciliação, tá? Uma aceitar a fraqueza da outra, uma aceitar os erros da outra, não ter esse julgamento, afastar esse julgamento de qualquer forma, tá? Porque é uma situação que vocês precisam crescer juntas, bem juntas. Então existe sim essa interdependência. Então tirem da cabeça de vocês se vocês acham que não preciso dela, não preciso de ninguém. Porque foi uma coisa firmada antes de vocês reencarnarem. Está muito mais forte aqui para mim em questão de relacionamento familiar, mãe e filha. E em questão de uma vida no trabalho, são duas pessoas que têm funções parecidas. E uma quer demonstrar um poder maior sobre a outra. Só que existe essa interdependência. Para vocês crescerem, tem que ser juntas. Tem que ser juntas porque não tem escapatória. Ou seja, principalmente numa época que nós estamos vivendo,
de mudança interplanetária, de evolução do planeta que precisa acontecer. O que está me parecendo aqui é que é a última oportunidade de vocês. Vocês estão na Sansara já há bastante tempo. Veio uma vez, não deu certo, não conseguiram se reconciliar, continuou sendo inimiga. Veio na outra vida, não, continuou de novo do mesmo jeito. Então está parecendo uma última oportunidade. Para vir tão forte assim, falando sobre essa, é um ultimato de reconciliação. Não, e a figura vendada é que não interessa o que esteja acontecendo. Não importa. Então todos os rancores e ressentimentos têm que ser afastados para que aconteça o avanço. Senão não vai avançar. Ok? Então é respeitar aquela interdependência que existe entre vocês. E já que a gente está falando da canceriana nesse sentido, como vocês têm um emotivo um pouco mais aflorado, e a Rainha de Ouros ela tem a objetividade um pouco mais aflorada, a razão, né? Então vocês podem levar esse sentimento maior para a Rainha de Ouros, para que elas não sejam tão objetivas, elas não sejam movidas tanto pelo cérebro, entendeu? Então são vocês, cancerianas, que podem levar essa razão e emoção, esse equilíbrio do yin e o yang para a Rainha de Ouros, da vida de vocês, tá? E vocês saírem dessa roda de Sansara o mais depressa possível. Eita, vou clarificar aqui com o oráculo de Maria Padilha para verificar do que se trata. A gente também não pode tirar dessa situação o relacionamento de duas mulheres, tá? Relacionamento amoroso de duas mulheres. Então a gente não pode ter preconceito com nada não, gente, nesse sentido, tá? Eu, graças a Deus, nasci à prova de preconceitos. Então a gente precisa ser claro, então vamos ser claros. Pode falar também de um relacionamento amoroso entre duas mulheres, tá? Amigo fiel e aliado. É o que eu já tinha percebido. Boas notícias. Roubo, perda ou desgaste. Pessoa perigosa. Justiça e equilíbrio emocional. Então, gente, olha, foi o que eu tinha sentido já quando eu vi que a emoção que vocês de câncer poderiam levar um pouco mais de coração para essa Rainha de Ouros. Por quê? Porque existe aí uma pequena evolução de vocês em relação à Rainha de Ouros. Então vocês estão aqui um degrauzinho acima dessa Rainha de Ouros, porque senão não viria o aviso para vocês, né? Então vocês estão um degrauzinho acima em questão de levar mais em conta a empatia, a paz, de querer um pouco mais, de buscar um pouco mais a paz, a serenidade, a tranquilidade. Então, é de vocês que precisa partir essa vontade de reconciliação. Eu já tinha percebido isso, só estava querendo verificar aqui na carta do amigo fiel e aliado. Porque são vocês mesmos. Olha. Esse amigo fiel são vocês mesmos. As moças de câncer. Então, por isso, está um degrauzinho acima nessa cadeia evolutiva, ali da Rainha de Ouros, são vocês que podem buscar com mais força essa reconciliação e dobrar essa Rainha de Ouros, tá? Para que ela seja um pouco mais maleável, que ela não seja tão... a questão do julgamento é muito forte na Rainha de Ouros, sabe? Uma pessoa muito crítica, uma pessoa assim um pouco mais... leva a vida um pouco mais na dureza, sabe? Entendeu? Então, vocês aí que são esse amigo fiel e aliado, que podem ser esse amigo fiel e aliado dela também. Entendeu?
Então, está muito mais voltado para vocês essa vontade de paz, de reconciliação. E são vocês que podem conduzir essa situação, tá? Porque aqui, olha, vem boas notícias, alguma coisa aí, vem aí alguém do passado que também esteve incluído nessa. É isso mesmo? Sim, é. Que esteve inserido nessa situação de vocês, que pode trazer aí uma boa notícia. Essa boa notícia é alguma coisa que quebra esse ciclo de veneno entre vocês, de Câncer e essa Rainha de Ouros, entendeu? Então vai ficar muito mais claro para vocês trabalharem essa situação para sair da roda de Sansara, tá? E aí, essas boas notícias também vai ajudar vocês no sentido de se afastar desse desgaste aí, né? Porque da mesma maneira que existe uma pessoa boa que vem do passado trazer alguma coisa que vai despertar isso de sair da roda de Sansara, tanto em vocês como na Rainha de Ouros, do mesmo jeito que é uma pessoa positiva, tem uma pessoa aí também que pode desgastar ainda mais a relação de vocês. Mas aí ela não vem do passado, ela já existe aí, tá? Então ela também atrapalha o avanço de vocês, né? E aí, no fundo de deck veio a carta da justiça e equilíbrio emocional. É claro que fazendo a conciliação, a reconciliação entre vocês, a justiça vai falar mais alto, tanto para vocês como para a Rainha de Ouros. Então as coisas vão se equilibrar. Tá vendo? A carta da balança também mostra o equilíbrio, né? Não é somente a justiça. Então as coisas começam a se equilibrar, entendeu? Principalmente se vocês mantiverem o equilíbrio emocional. Porque vocês são muito mais voltados aqui para o coração. É canceriano, né, gente? Canceriano é mais voltado, né, para a fluidez dos sentimentos, da alma, entendeu? Então, mantendo esse equilíbrio emocional, então vocês podem dar aí um grande pontapé para essa reconciliação que precisa acontecer para que vocês avancem juntas nessa situação e sair da roda de Sansara. Ok? Muito boa leitura. Ou seja, tem jeito, tá? Tem como ter jeito ainda. Tá bom? Então eu vou finalizar aqui com o Oráculo da Verdade para arrematar essa leitura. Vamos ver o que tem aí. Eita, ficou faltando uma carta aqui para embaralhar. As cartas não querem parar aqui. Caindo uma, caindo outra. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Cadê as cartas? Não querem parar. Então vamos verificar aqui um arremate para finalizar a leitura. Caminho com desafios, claro. É um caminho cheio de desafios. Que vocês firmaram esse compromisso de vir aqui resolver essa situação do passado. Essa grande rivalidade do passado. Tá? E claro, vão existir desafios, né? Porque não é fácil assim a gente tirar tudo de uma vez, a rivalidade, toda aquela construção que foi feita no passado de muito ressentimento, de muita dor, tirar assim de uma hora para outra. É um caminho cheio de desafios, mas acontece que é possível dar certo. Que apesar dos desafios, tem o caminho aberto e o sucesso. O sucesso é possível, mas exigirá esforço e superação. Lembra que eu falei que está muito mais na mão de vocês do que da Rainha de Ouros? Então, é o esforço de vocês que vai fazer vocês cumprirem aquilo que prometeram para vocês mesmas no passado. No passado distante, tá? Na outra reencarnação. Ah, sim, outra coisa, pode ser um passado também, sabe,
principalmente se for um caso de mãe e filha, uma mãe, tá? Eu estava quase esquecendo de dizer isso. Uma mãe narcisista que a filha guardou muitas coisas negativas desse passado, tá? Principalmente na infância, que é uma idade bastante complicada, onde as crianças não entendem muitas coisas, né? Então traz aquilo para o presente, entendeu? De uma maneira muito dolorida, muito, sabe? A dor continua ali. Então é uma questão também de cuidar da criança interior, né? Pode ser também esse passado dessa vida, tá? Uma mãe completamente narcisista que na criação da filha deixou muitas marcas, muitas feridas. Mas nesse caso é a pessoa de câncer que tem tudo, é a mulher de câncer que tem em mãos como resolver tudo isso, tá bom? Pedindo aqui 3 signos. Escorpião. Quase que eu esqueço de passar essa informação, porque vem tanta coisa, né? Escorpião, Gêmeos e Capricórnio. Realmente me parece uma mãe de Capricórnio. Ok, então... Nossa, caiu tudo. Tô vendo? Não gostou que eu descobri? Me desculpa. Me desculpa. Mas é o pessoal que mostra pra mim, gente. O que eu posso fazer, né? Ficou bravo? Então vamos lá, gente. Olha, dê uma olhada nesses signos, né? Escorpião, Gêmeos e Capricórnio. Verificar mais alguma dica, mais alguma informação. Ou ver se as pessoas incluídas nessa situação possuem esses signos, né? Para saber de que maneira que elas interferem na vida de vocês, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. A gente se vê numa próxima leitura. Se estão gostando do conteúdo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Deixa um comentário ali para mim. Eu respondo na medida possível e a gente vai trocando informações, sempre interagindo entre uns e outros, ok? Então, ficamos por aqui. Amém, axé, namastê. Tudo de bom para todos nós. Tchau, tchau.